Olá, pessoal. Tudo bem? Fala, Matheus. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. E com vocês por aí? Estamos aí, estávamos fazendo uns ajustes técnicos aí. Agora vai dar certo. Bem, faz parte, faz parte. Isso aí. Tá bom. Vamos começar nosso bate-papo. Vou esperar uns minutinhos o pessoal entrar. E deixa o pessoal chegar aí. Tô vendo bastante gente entrando já, mandando like aqui. Boa Pessoal, noite, Ana. Aí, ó. pessoal Só. interagindo. Vocês estão me vendo bem aí só para saber, porque por algum motivo eu vejo a minha própria câmera, só que eu não estou conseguindo ver você, Romo. Que beleza. Não, mas tá Qualquer coisa eu posso. legal. Tá legal, tá compartilhado aqui. Tá? Não, então deve ser algum erro aqui, meu. Tem problema, mas eu escuto bem. Olá, Felipe. Tudo bom, Felipe? Olha só, Show Flávio. de bola. Com a gente também de Cataguases. Bastante gente entrando. Deixa Tá legal. O eu ver aqui. pessoal tá te vendo bem aqui. Ótimo. Tá legal. Pastor, Daiane. Olha lá, turma. Show. Matheus, bom, primeiro que é um privilégio aí, né? Afortunados em poder não só levar o nome da Trina em nosso portfólio, né? Naquilo que a gente escolheu, decidiu fazer, né? Mas também hoje podendo estar podendo usufruir aí do teu conhecimento também, né? Daquilo que tu conhece do mercado, daquilo tudo que a gente viveu nesse mercado louco, né? Esse mercado desafiador. Muito. E, e quando a gente decidiu, né? E quando a gente falou aqui em realizar uma live, né? A Foco acredita muito nessa questão educacional, essa questão de compartilhar ideias, compartilhar cases e levar um pouco de conhecimento e, enfim, tudo se transforma, tudo se renova, né? E a gente quer fazer parte disso também, né? E quando nós decidimos escolher pelo tema, né, explorando grandes projetos e mensurando seus impactos, com certeza o parceiro ideal, né, o parceiro mais indicado dentre todos os que a gente tem aqui é a Trina, né? Não tínhamos dúvidas nenhuma, né, do quanto ia agregar nós levar essa bandeira da Trina junto. Perfeito. Então, fazendo as honras da casa aí, seja bem-vindo à nossa conversa. Muito obrigado, Romulo. Só me apresentando. Primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a todos aqui que estão. Esse evento, né, esse webinar que não é feito somente a quatro mãos, né? Tem várias pessoas aqui ao entorno nos ajudando. E agradecer a oportunidade de estar aqui com a Foco. Tá? A gente valoriza muito os nossos parceiros, e vocês são um parceiro nosso já de longa data, né? Já compraram mais de um produto da Trina, né? Já conhecem bem o nosso portfólio, trabalhamos há muito tempo. Primeiro, para mim é um orgulho estar também conversando com vocês, que além de ser um grande parceiro nosso, está aí próximo da minha terra, né? Também no sul. Então, é um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês. A Trina, ela é uma empresa que já tem alguns anos no mercado brasileiro, né? A Trina, como empresa, ela tem mais de 26 anos já. Esse ano faremos 27 anos, né? E no Brasil estamos aqui desde 2017. Tá? Então já são um bom tempo dentro desse mercado. Fico honrado pelas palavras, o que eu puder ajudar, né, compartilhar um pouquinho, já são alguns anos também trabalhando nesse mercado fotovoltaico, estou à disposição. Perfeito, Matheus. Bom, começar o nosso bate-papo, então, a gente tem vivido muitas transformações no nosso setor, né, Matheus? Muitas. E uma delas, que é um novo momento agora, que estava restrito em grandes EPCistas, em grandes concessionárias aí no país, grandes players que nem eram do setor fotovoltaico, do setor de energia e que migraram, né? Sim. E, e de fato, né, o que é esse mercado, né? E quão grande ele é, quanto espaço ele tem, esse mercado aí de usinas de grande porte, o que de fato são, a partir de que tamanho que são, enfim.
Perfeito. Olha, eu vejo assim, quando a gente fala mercado de grandes usinas, né, é um escopo muito grande falar isso também, porque tem várias modalidades, né, de comercialização dentro desse escopo. Se me permite, aqui eu vou dividir em dois grandes segmentos. A gente pode falar o segmento de usinas centralizadas, né, lá fora chamamos de usinas utility, né, nesse termo, que são usinas assim voltadas majoritariamente, não exclusivamente, mas majoritariamente devido às condições de mercado hoje, para o mercado livre de energia, né, comercialização de energia. Então a gente está falando de usinas já de grande porte. Né? Algumas são para produção independente, outras são para autoprodução, né? Um cliente muito grande precisa para o seu próprio consumo uma usina de um porte muito grande, né? Vários megawatts aí de usina. E também é uma opção. Mas e esse é o cenário ali de usinas centralizadas. Mas eu vejo que também, dentro do cenário de geração distribuída, a gente tem o conceito de grandes usinas, né? Que até algum tempo atrás eram usinas que iam até 5 megas, né, de potência CA, agora com as recentes alterações regulatórias, a gente está falando até 3 megawatts CA, mas que também são consideradas grandes usinas para o espectro da GD, né? Só que existem, apesar de serem projetos de grande escala, um no ambiente descentralizado e outro no ambiente de geração distribuída, eu vejo que existem algumas diferenças substanciais, né, entre esses dois mercados. São projetos com escopo de milhões de reais de investimento, né, de capex, mas tem cada um com as suas peculiaridades. Eu vejo que esse é o mercado, só para a gente definir, né, abrindo aqui com essa primeira pergunta, eu definiria grandes usinas desse formato. Grandes usinas em geração centralizada, que daí a gente está falando de grandes investimentos, mas também grandes usinas no espectro da GD, que também são usinas de milhões, mas ainda limitados ali até os seus 3 ou 5 megawatts, dependendo aí do GD1, GD2, etc., né, onde elas estão enquadradas. Legal. E dentro desse contexto, a gente saiu lá de 2021 numa crise hídrica que era a nossa principal fonte, Sim. né? Nossa principal fonte de energia e tinha uma fatia, uma representatividade muito maior do que ela tem hoje, né? Dado esse avanço, né? E como que vocês que têm um acesso melhor que nós nesses projetos maiores, como que vocês enxergam a importância, né? E como que é como que essas grandes usinas aí, o quanto na injeção, de fato, elas representam e como que elas representam impactos sociais, econômicos, enfim, e impacto energético também, óbvio, né? É uma excelente pergunta, né? Porque a gente está falando assim, de investimento de centenas de milhões de reais, às vezes chega a marca de bilhão, dependendo do tamanho da usina, quando a gente fala no espectro da usina centralizada. Em GD também tem um impacto muito expressivo essas grandes usinas. Bom, como você bem comentou, Rômulo, a gente teve, sim, há alguns anos atrás, a questão da crise hídrica, né, que aumentou muito os valores de energia, né, como chamamos nós, PLD, ou o famoso contrato PPA também, que daí é baseado em cima do PLD, etc., mas que são os acordos para fechamento de contrato dentro do ambiente de mercado livre de energia. Mas também dentro da GD teve um grande impacto que chega através das bandeiras, né, as bandeiras tarifárias. A gente chegou até a ter, acho que vocês vão lembrar bem disso, uma bandeira nova nessa época, né? A gente sempre teve bandeira verde, amarela, vermelha patamar 1, vermelha patamar 2, e a gente teve uma bandeira quase que preta, né? Não tinha esse nome, mas era risco hídrico, né? Então, aqui aumentou ainda mais o custo para a civilização, né? Para todo mundo aí que consome. Bom, aí a gente teve, não antes disso, né, a gente já tinha uma inserção de tecnologias alternativas, na época eram chamadas assim, hoje a gente chama de novas tecnologias renováveis, que é a questão da eólica e da solar, e com um crescimento muito acelerado da parte da solar, né? Vamos focar aqui que é o nosso tema. Bom, a gente viu que a solar teve um crescimento muito forte nos dois âmbitos, tá? Tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, tá? E como é que a gente vê os benefícios disso? São vários. Eu vou até peço desculpas até antecipadamente se eu me esquecer de algum, porque a gente pega um escopo gigantesco, né? A gente pega escopo ambiental, energético, político, É muito né? amplo, né?
É enorme, né? Então, mas a gente tem sim a geração de empregos, né? Muita geração de empregos, que vai desde do pequeno instalador ao grande instalador, a empresa EPCista, que tem seus desafios gigantescos em contratar muita mão de obra, né? Normalmente, quando a gente fala de projetos de grande porte, eles estão remotos, em locais com excelente radiação, temperatura, conexão. Esse é outro tema que a gente aborda ali um pouco mais para frente, mas que tem um desafio, né? Eu acho que um dos maiores desafios das empresas EPCistas é o RH, né? É a contratação, né? O homem-hora, etc. Às vezes você vai construir uma usina que você precisa de um efetivo muito grande e a cidade mais próxima é uma cidade muito pequena. Né? Você tem que trazer pessoas de fora. É ótimo a geração de emprego, mas eu digo no sentido do desafio, né? Para essa questão da empregabilidade. Bom, mas gera-se muito emprego. Né? Do lado renovável, do lado da sustentabilidade, eu vejo muito essa questão que você bem comentou, que a nossa matriz, a gente sempre foi muito abençoado, é uma matriz muito renovável, né? Eu olhei hoje o site do ANS, sempre gosto de olhar, quando eu vou, né, falar em público, alguma coisa, algum evento, um webinar como esse, eu gosto sempre de olhar o dado mais recente, né? E hoje a gente estava com, na parte da tarde, por volta de 4 horas da tarde, 94% da matriz, 94% da matriz, sendo atendido por fontes renováveis. É claro que ainda tem uma participação muito grande das renováveis e que, bom, são importantíssimas, né? É importante ter diferentes fontes gerando energia. Isso é muito bom para um país. E a gente é abençoado de ter todas elas. Mas o que eu quero notar aqui é quão renovável é a nossa matriz. E a solar contribui muito para isso. Né? A solar, quando ela entra, não necessariamente ela vai desligar uma hidrelétrica, ela pode desligar uma térmica. Né? Ela, não desligar, mas deixar de ligar. Né? Evitar a necessidade de que ela seja ligada, porque está sendo já abastecida ali por uma solar. Então tem esse aspecto da questão da sustentabilidade, muito positivo também, assim como a geração de empregos. Legal. Bom, você tocou num ponto importante aí, né? A questão localização, a parte estratégica, né? Da usina em si, em loco, né? E aí, quando eu falo estratégica, não é só essa parte operacional de fazer ela acontecer, mas também de dar o resultado que ela foi, que ela tá aí, né? Cumprir a missão dela. E quais são esses fatores, assim, e qual o quanto influenciam cada um, né, na escolha, nos fatores decisórios para locação dela em determinado local ou outro, enfim. Perfeito. Olha, hoje eu falo aqui em nome da Trina, né? Estou atuando aqui no fabricante, mas até para deixar aberto ao público aí, já trabalhei em diversos elos dessa cadeia, né? Já trabalhei em empresas como desenvolvedor de utility, já fui, trabalhei em distribuidoras também, já trabalhei também até como integrador. Eu comecei como integrador, lá em 2016, né? No setor fotovoltaico. E eu lembro que lá no começo, né, talvez algumas pessoas ainda possam se identificar, mas eu tinha muitas dúvidas para sair da microgeração. Né? Era um integrador que estava trabalhando, vendendo alguns projetos dentro da microgeração, e eu tinha até medo. Né? Tinha oportunidade de mercado, mas eu tinha até medo de ir para mini na época, por desconhecimento. Em 2016, por desconhecimento. Né? E lá nessa época, até as próprias distribuidoras de energia, não de equipamentos, distribuidoras de energia, elas ainda não tinham os processos tão claros, né? Para você fazer uma conexão em limite de geração, não tinham os processos tão bem definidos. Mas com o tempo isso foi deixando as coisas mais claras, né? Essa evolução regulatória, né? Evolução, a segurança jurídica do investimento, né? De risco país também para esses investimentos. Então hoje posso falar com um pouco mais de conhecimento que um dos pontos mais importantes para a definição de uma boa usina, né, que vai ter um bom retorno, uma boa TIR, né, retorno do investimento, ROI, é a localização. E por diversos fatores. Né? Primeiro, obviamente, a questão da irradiação. Né? Começamos por aí. Né? A gente está falando do combustível para geração de energia. Outro ponto que é muito importante a gente analisar a temperatura, né? Porque querendo ou não, é um dos maiores fatores que geram perdas no sistema, não só no módulo fotovoltaico, mas também em cabeamentos, né? Também na transformação de potência. Então, a temperatura é um critério extremamente importante. Mas, além disso, a questão da conexão. E isso vale tanto para a usina centralizada, para o mercado de utilities, quanto para as usinas de GD. Hoje a gente vê que existem desafios de conexão, né? A gente tem uma malha
muito bem distribuída no país, né? O país tem o famoso SIM, né? Sistema Interligado Nacional, então o país é quase que inteiro interligado. Isso gera vários benefícios, né? Do ponto de vista de conexão. Mas, ao mesmo tempo, é um país muito abençoado e tem radiação boa em vários locais, né? Então, a gente tem muito projeto também outorgado, né? E isso gera alguns desafios. Na GC, né, na geração centralizada, a gente gera alguns desafios de encontrar um ponto de conexão é, pouco competitivo, vamos por assim. E na GD isso também acontece. A gente vê casos emblemáticos que estão acontecendo no país agora, principalmente ali na região de Minas Gerais, né, com a questão de inversão de fluxo, né, que são pontos que estão relacionados com a questão da distribuição, da E, transmissão de energia. e até fazer um parênteses aqui, impacta também em projetos menores, né? Muito, muito, muito. Então, às vezes, o projetista, o integrador, o EPCista, ele tem tudo em mãos para fazer a usina acontecer, mas tem uma barreira difícil de ser quebrada do ponto de vista de conexão, né? Então, a localização, eu vejo que é um dos pontos mais importantes. Claro que tem diversos outros desafios, né? A gente tem a questão fundiária, quando a gente fala de projetos grandes, né? A gente está falando de arrendamento, ou às vezes compra, de largas áreas, né? Para a construção dessa usina. Então, isso também é outro ponto muito importante. Mas eu coloco em primeiro lugar ali a questão da localização pela questão dessa conexão. Perfeito. Bom, você tocou no ponto aí da casos Minas Gerais, versão de fluxo, e aí também algumas outras distribuidoras, né? Algumas outras, enfim, concessionárias, digamos assim, também utilizaram aí utilizaram? Não, a gente usa um termo aqui talvez mais amplo, mas também entenderam assim em alguns outros locais aí do país, né? Sim, Então é um cuidado interessante, né? A gente vê que a área, a locação aí, dentro do contexto total da obra aí, tem um impacto muito grande, né? muito, muito. E uma coisa que eu gosto de comentar também, quando a gente fala desses projetos de grande porte, é muito claro, né, nas empresas que possuem, vamos pôr assim, empresas que possuem maior reconhecimento, maior sucesso, né, na construção de grandes usinas, seja em GD, seja em GC, a definição de três áreas dentro da empresa, que na verdade são três momentos da vida de um projeto, né? Todo mundo sabe que um projeto sempre tem que ter começo e fim, né? Senão não é um projeto, acaba virando um sonho. Então tem que ter começo e fim para acontecer. Mas ele tem três etapas, né, dentro desse momento. Então a gente vê assim, o primeiro momento é o momento do desenvolvimento, você vai até o local, você vai procurar onde você tem uma boa irradiação, você vai procurar onde você tem conexão, você vai procurar onde você pode ter terras fáceis para ser arrendada, né? O que isso quer dizer fáceis? Próximo de um cartório, com escritura muito bem desenvolvida, tudo muito bem trabalhado, questões de restrições ambientais, né? Toda essa Algo parte de desenrolado. desenvolvimento exato. Não é tão simples quanto parece, né? Quando a gente vai buscar, a gente vê que tem várias entrelinhas aí que precisam ser analisadas. Mas esse é um trabalho que eu digo assim, é um trabalho um pouco mais de escritório, né? Claro que você vai a campo fazer análise, mas não é construção ainda, né? O trabalho grosso, ele está dentro do escritório. E esse é o momento que a gente vai analisar o quê? LCOE, né? E o que é LCOE? A gente já fala essa sigla, às vezes ela pode ser não tão clara para muitas pessoas. LCOE basicamente é custo-benefício. E literalmente é isso. Se você pegar a forma, o numerador em cima, né, é uma divisão, o numerador é CAPEX, OPEX, é o investimento da usina, ou seja, é dinheiro, né? E embaixo o denominador é a geração de energia. Então é custo dividido por benefício, literalmente, né? Então É para a simplificar. DRE. É uma E, DRE do negócio. Exato, exatamente. Então, na etapa do desenvolvimento é onde você vai estressar as opções para encontrar essa melhor curva, a curva ótima, né? Será que eu coloco mais capacidade, né, oversize, overload, ou será que eu coloco menos? Será que eu aumento o pitch, que é a distância entre trackers, ou a distância entre estrutura fixa, né? Será que eu compro uma terra do lado para usar como licenciamento ambiental e assim eu não preciso considerar dentro da minha, né, dentro da minha matrícula? Então, você começa a estressar várias possibilidades, e são realmente várias, né? Não são muito, são poucas, e para encontrar a melhor curva, para encontrar o melhor retorno financeiro que você vai ter. Então, esse seria o primeiro momento. O segundo momento é a implantação,
Então, tudo bem, você desenhou, você encontrou a melhor curva. Agora precisa executar essa curva, né? E ela muitas vezes acaba não seguindo exatamente como a gente planejava. Sempre surge alguma surpresa. E é normal. Todo projeto ele é vivo, né? Ele acaba tendo surpresas no meio do caminho. E, Então, esse é um momento muito desafiador, né? E aí vem depois o momento da operação e manutenção. A usina está muito bem construída, está conectada, energizada, entregando, mas precisa de um acompanhamento, né? Então, vem ali o período de manter esse ativo por seus 25, 30 ou 35 anos, conforme foi feita a análise. e quais qual paralelo assim nós podemos e que lições assim que a gente pode tirar desses desafios para aquelas usinas menores, residenciais, comercial tradicional aí, porque a gente, quanto maior o projeto, a gente demanda a atenção, a demanda de atenção, as observâncias aí, elas precisam ser maiores, né? Mas a gente tem também no residencial pequenininho lá, com 6 ou 8 módulos, já tem desafios aí que a gente precisa se atentar, né, Matheus? Já, sem dúvida. Na verdade, assim, os desafios eu acredito que não vou exagerar e dizer que são os mesmos. Claro que tem diferença, obviamente. Mas a questão do LCOE, vamos dizer assim, a questão do custo-benefício, ela se permanece válida ou interessante para o cliente, independente do tamanho. Eu vou dar um exemplo. Poxa, Matheus, mas eu não vendo LCOE para o meu cliente residencial. Ele não está muito preocupado com isso, ele está preocupado com o investimento, o CAPEX, né? Ser barato, etc. Né? A gente entende que isso é algo que permeia o mercado. Acho que já foi mais, mas ainda continua. Quando a gente fala de LCOE, eu vou dar um exemplo. Ele é válido também para residencial. A Trina, a gente tem um módulo que lançamos há 2 anos atrás, que é um formato de célula, melhor dizendo, que são as células retangulares. Né? Essas células vão acabar gerando, né, depois de toda essa confecção, colocando dentro do módulo, um módulo com proporções muito interessantes, mecânicas e características elétricas de corrente por curto, VOC, né, tensão, etc. Mas, por exemplo, computamos, né, um LCOE para uma usina residencial de 10 kW, entendo até que é um residencial já de um pouco maior porte, né, de um consumo interessante, mas ainda está dentro do espectro residencial e chega a ser uma economia de 3 centavos por watt. Poxa, Matheus, você falou tudo isso para falar que eu vou ter uma economia de 3 centavos, mas calma lá, 3 centavos por watt, tá? Então, colocando numa usina de 10 quilowatts, a gente está falando aí de 300, 320 reais, mais ou menos. Claro que isso varia conforme o tempo, preço, oscilações aí de outros fatores, mas a gente está calculando uma média. O que eu quero dizer? Só de trocar tecnologia. Não é porque você comprou com um fornecedor mais barato, não é porque você vendeu mais caro, Questão nada disso. Só de técnica. trocar tecnologia, você vai economizar, colocar no bolso, né, 320 reais a mais. Isso pode ser para o integrador, ou o integrador ele fala assim, poxa, beleza, vou economizar 320, mas eu estou perdendo para o meu concorrente que é 100 reais mais barato que eu. Exemplo. Né? Então, cogitando Cenário aqui. exemplos. Ok, Que acontece, né? né? Acontece, a gente sabe. Ok, dos 320, passa 100, 150 para o seu cliente, você ainda tem lucro e para ele ficou melhor. Você empatou com a proposta ou até ficou um pouco mais barato e você ainda está tendo lucro em cima disso. E aí eu falo, poxa, ok, mas 300 reais não é o que vai mudar minha vida. Tudo bem, mas quantos quilowatts você vende num ano? Lembrando que são 3 ou 3,2 centavos de economia por watt. Multiplica isso para quem vende aí 10 quilowatts por mês, isso pode gerar alguns milhares de reais no fim do ano. Né? É Licoin, né? Helicoid. Ah, legal. É, é. Tá certo. Não, bacana. E vem cá, a gente observa aí que o ano passado deu musculatura para muita gente, né? Quem, quem teve, quem teve o ano, quem iniciou o ano no setor ano passado, quem continuou, terminou ele no setor, ganhou musculatura, Muito. né? E junto a isso, como que você vê esse mercado que desafiou muito, né? E mesmo assim ele conseguiu maturar no sentido da galera buscar mesmo posição de produto, querer, por exemplo, olha, eu estou preocupado com um produto de mais qualidade, eu estou preocupado com um produto.
mais premium, e que inovações que está vindo para o setor. A gente participou de vários eventos no ano passado e a gente viu uma preocupação no que diz respeito preciso de novidade, eu quero saber o que eu posso melhorar meu portfólio aí. Como é que vocês enxergam assim no sentido de inovação, desafio e inovação? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu até não sei por onde eu começo respondendo ela, né? Se eu começo pela Ficou inovação, se eu longa, começo né? Foi pelo um desafio. podcast mesmo. Não, não, a pergunta é ótima, não por isso. É que ela é muito boa mesmo, assim, tem muito a ser comentado. Bom, acho que eu vou começar pela inovação. Acho que isso vale a pena. A gente está vendo muitos termos, né, entrando no mercado agora. Questão de P-Type, N-Type, Topcon, HJT, IBC, enfim, uma série de sopa de letrinhas, e tudo que o nosso setor adora é sopa de letrinhas, né? A gente tem sopa de letrinha para tudo. Então, acho que vale a pena a gente abordar primeiro esse tema da inovação. A gente vê o mercado ele se desenvolveu muito nos últimos anos em cima da tecnologia P-Type, né? E quando a gente fala P-Type, eu estou falando aqui vamos dizer assim, da tecnologia de célula do tipo PERC, tá? Não necessariamente, só para deixar claro, pessoal, P-Type significa que é PERC. Eu posso ter P-Type HJT, eu posso ter N-Type PERC. Isso pode acontecer, tem detalhes, tá, de construtivos que a gente precisa ver com calma, né? E acho que fica aí para uma outra live, eventualmente a gente pode fazer uma live bem técnica, né? Se quiser entrar no detalhe ali da confecção de uma célula. Mas, em geral, quando a gente fala P-Type, eu estou falando de uma tecnologia do tipo PERC. O mercado cresceu em cima dessa tecnologia, né? Nos últimos vários anos. E a questão vou arredondar, vai, um ano e meio para cá, talvez um pouco mais, 2 anos, se muito, o mercado começou a pivotar para essa tecnologia N-Type, que a gente está falando, e em maior volume, em maior escala ainda, do tipo Topcon, né? Bom, por quê que isso está acontecendo? É simples. A tecnologia vai te proporcionar vantagens, vai te proporcionar maior geração de energia, né? Por que isso acontece? São 4 grandes benefícios. Deixa eu até listar aqui. Maior eficiência, tá? Então o módulo N-Type vai ter maior eficiência comparado ao P-Type, né? O módulo Topcon é comparado ao PERC. Maior bifacialidade para módulos bifaciais. Então a parte traseira do módulo vai gerar, mas ele vai ter um rendimento melhor comparado a isso também. Menor perda térmica, que para os nossos países aí de clima tropical isso é bastante significativo. E eu acho que a maior diferença, né, ao longo da vida útil, ao longo de 25, 30 anos, a questão da degradação. A degradação também é menor, tá? Então, assim, quando a gente fala para o mercado de geração centralizada hoje, vou puxar uma centralizada, daí eu vou lá para a GD de volta. Hoje, para a geração centralizada, é raríssimo vermos cotações, hoje, falando bem recentemente, raríssimo vermos cotações de tecnologia P-Type. Tá? A gente vai mais para a tecnologia já N-Type. Para o mercado de geração distribuída, isso ainda não está com toda essa força, né? A gente vê bastante o uso de P-Type ainda, e não entendo mal, pessoal, P-Type não significa que é ruim. É a tecnologia que o mercado inteiro está baseado há muito tempo. A questão é inovação, o mercado vai se Não, atualizando. e é bem esse parênteses, né, Matheus? Uhum. É o que também serve e sempre Sempre serviu. serviu. Sempre serviu, né? Então, assim, não é essa a questão, só para deixar bem claro, é a questão de inovação, né? Sempre vem novas tecnologias melhores, né? Não é porque o iPhone 15 saiu que o iPhone 14 ficou ruim, não é isso, né? Continua sendo muito bom, um ótimo celular. Estou usando de exemplo aqui mais comparativo. Mas o mercado de GD, ele deve começar a sentir mais essa alteração a partir desse ano, né? E, quiçá, ano que vem já bem enraizado na tecnologia do tipo N. Tá? Bom, por que a gente vê a mudança acontecer primeiro na geração centralizada? Né? Eu entendo, não sou guru aqui para explicar tudo, né, de forma tão simples, né, mas eu acredito que um dos maiores motivadores é porque o N-Type vai te permitir o quê? Gerar mais energia. No mercado de geração centralizada, você está normalmente comercializando no ambiente livre, né, no ACL. E com isso você consegue vender essa energia, que é gerada mais. Né? Você diminui o teu LCOE, porque você tem um denominador menor, como a gente já comentou, você gera mais energia, e você pode vender esse excedente. Já no mercado de geração distribuída, o excedente vira crédito.
né? E isso nem sempre pode ser, nem se, vai aumentar ou diminuir um módulo na usina. Depende do tamanho da usina, depende das condições, depende do local, localização, irradiação, temperatura, enfim, uma A série forma de de medir o variáveis. impacto é diferente, no caso. Exato. Então, por isso, como havia até então uma diferença de preço e mais uma diferença de custo, né, para o fabricante era mais caro produzir até um N-Type do que um P-Type no passado, então não tinha motivo para o mercado de geração distribuída que não pode vender excedente, falar assim, bom, vou pagar mais, ok, que eu vou gerar mais, mas esse gerar a mais vira crédito. Não vinha ali a conta, né, o benefício não aparecia de forma tão clara quanto para geração centralizada. Só que o que está acontecendo agora? O custo de produção da tecnologia N-Type com tecnologia P-Type está igual, praticamente. Tá? E deve, assim, com o passar do tempo, isso deve até passar. Talvez fique até mais barato. Por uma questão de adaptação da cadeia produtiva. Os fabricantes estão todos se adaptando a essa nova cadeia produtiva. Então a gente logo, logo vai ter muito mais produção de N-Type do que produção de P-Type. Né? Oferta e demanda vai regular, né? Questão de preço de mercado. E por isso, se você tem dois produtos que são iguais, agora falando na geração distribuída, dois produtos que são iguais em preço, e um te gera mais energia, por mais que vire crédito, mas te gera mais energia, bom, acho que a escolha acaba caminhando Fica para mais, esse lado. Né? fica mais simples decidir, né? Legal. Bom, bom, eu tenho anotado aqui para falar de preço, mas eu prometo que eu vou deixar para o final, tá bom? É, ok. Legal. Tá. Vamos lá. E a gente sabe, né, que o mundo tem, não é só o Brasil, né, tem esse... A gente começou aqui vendendo, né, sem romantizar nada, né, sem hipocrisia nenhuma, e não só nós, né, o mercado todo ele surgiu vendendo o quê? Um desconto em GD, no caso, né, vendendo uma conta de luz mais barata aí para o consumidor, né? Exato. E aí veio, os momentos foram mudando, né? E eu vejo que o Brasil, embora tenha esse crescimento acelerado, ele não foi pioneiro, né? Então a Exato. gente vê que grandes, que países de menor tamanho que o Brasil, né? O país é muito grande aqui, mas já estão muito mais na frente, né? E como que a Trina, esse porte global que ela tem, que atende vários países, né? Tem produto para atender todas as diferenças, sobretudo climáticas, enfim. Sim. Que desafios que foram superados lá em outros países mais que a energia solar em si já está mais difundida, que ainda não chegaram aqui e de que forma que a hora que chegarem, como é que nós vamos, o quão preparados estamos, enfim, o que de fato foi problema, o que de fato não é problema. Tá contigo. Ótima pergunta também, outra vez. Muito boas perguntas, Romulo, obrigado. Olha, a Bom, Trina, assim, a gente tem um posicionamento global, né? Então a gente sabe, como eu te falei, é uma empresa de 26 anos. Sabe aquela garantia do módulo de 25 anos, né? Que muitos fabricantes dão, a Trina, inclusive. A gente tem esse tempo de mercado, tá? Então eu sempre gosto de ressaltar esse ponto. Então a gente viu o mercado de solar evoluir desde os países pioneiros até os países que hoje, vamos dizer assim, são emergentes, né, com muito volume, como é o caso do Brasil, mas que estão evoluindo muito rápido. Eu vejo que o Brasil hoje, ele já passou ou está passando por muitos desses desafios que a gente observou em outros países. Claro que tem os próximos desafios, né, a questão de armazenamento, né, são próximos desafios aí que a gente vai passar, que a gente já vê outros países que já estão um pouco mais trabalhados em relação a isso, veículos elétricos, etc, por aí também. Mas o Brasil hoje ele já passa por muitos dos desafios que a gente observou em outros países. Eu vou te dar algum exemplo, um país que talvez não seja tão bem comentado quando a gente fala de solar, mas a Índia, tá? A Índia é um país extremamente populoso, né? Hoje é o país mais populoso do mundo, passou a China, né? Compartilhando aí um pouco de conhecimento geográfico, social, mas é um país que teve sempre muitas dificuldades na relação da transmissão, tá? Não teve muita dificuldade em questão de geração de energia, é um país abundante para geração de energia também, mas as suas linhas, sua infraestrutura não era das melhores, posso dizer assim. E a questão da energia solar surgiu lá muito forte,
e até com muita ênfase na questão dos inversores híbridos, uso de baterias, sistemas off-grid e etc. É um país bem desenvolvido nessa frente. Tá? Qual foi o problema, um desafio muito grande que a Índia passou recentemente, e agora ela até está voltando atrás em algumas decisões que foram tomadas. E eu vejo que é algo que o Brasil tem passado muito. Né? A Índia passou e a gente está passando isso, que é a questão de aceitação de baixa qualidade, produtos de baixa qualidade. Vou te dar um exemplo. Na Intersolar passada, né, nós tivemos mais de 80 marcas de módulos com stand, sem falar as que não tem stand por lá. Né? Mais de 80 marcas com stand. Olha, eu trabalho no setor desde 2016, eu trabalho em fabricante de módulo, tá? Eu não sei listar 80 nomes de fabricantes, tá? Confesso, porque é muita marca. E nem todas essas marcas são fabricantes da célula, tá? É muito comum a gente ouvir do mercado que módulo é tudo igual, módulo é commodity. Eu discordo bastante disso. Inclusive, eu, em algumas palestras atrás já comentei, né? Commodity é algo que está mais próximo à matéria-prima. O módulo você tem muita tecnologia embarcada. Por mais que ele seja visualmente muito parecido, né, você tem muita diferença de tecnologia produtiva, patentes, etc., sendo desenvolvida dentro desse módulo. Tá? Eu posso concordar, talvez, se a gente for lá na cadeia produtiva do módulo, né? A gente tem um módulo, para fazer o módulo eu preciso da célula, para fazer a célula eu preciso do wafer lingote, polissilício. Se eu for lá para o início, se eu analisar o polissilício, o cobre, o alumínio, o ferro, etc., talvez isso sim seja commodity, né? Isso sim, a gente está falando de matérias-primas. A partir dali que a gente começa a ter muito desenvolvimento, isso já não é mais commodity, né? A Trina investe bilhões de dólares, tá? Bilhões de dólares em P&D, e tem uma equipe de engenharia gigantesca, sempre buscando qualquer seja o detalhezinho que vai te gerar 0,01% mais de eficiência na tua célula, porque isso vai gerar benefício para o módulo depois, né? Então, eu não posso dizer que é commodity, porque eu não vou até estar desrespeitando toda essa equipe técnica por trás do desenvolvimento da tecnologia. Tá, mas Matheus, se não é commodity, então me explica, né? Como que eu vendo isso, como que é essa questão. Eu não gosto só de ficar falando um tema e não ajudar, né, no momento de passar isso para frente. A gente tem que transportar o conhecimento. Bom, dentro do módulo a gente tem tecnologias, por exemplo, dentro da célula. A gente comentou aqui do P-Type, N-Type, Topcon, etc. Mas eu quero dar um exemplo aqui que vai um pouco além, tá? Por exemplo, qual a quantidade de busbar, né, que você tem dentro da tua célula, né, alocadas naquela célula? Isso tem um impacto dentro do módulo. Qual o tipo de tecnologia que é empregada no vidro? Né? Tem sistema antirreflexivo? Né? Para sistemas flutuantes, qual é o tipo de vedação extra que você tem? Uma camada extra de vedação em cima do vidro, isso também é muito importante. Tá? Questão do cabeamento, né? A gente fala muito no cabo longo para módulo, tá? Então a gente vai fazer sistemas residenciais, e eu concordo, cabo longo facilita muito a instalação. Né? Cabos com 1,40 m, por exemplo, de comprimento, positivo, negativo, mais 1,40 m, facilita muito. Você vai fazer leapfrog, você vai fazer daisy chain, etc. Porém, no fim do dia, quando a gente fala de usinas de investimento de maior porte, você precisa considerar o tamanho do cabeamento que está no módulo também. Tá? Se você vai fazer um leapfrog, é ótimo, facilita muito a questão construtiva, você não precisa comprar um cabo extra para fechar a string, mas no fim do dia, você vai estar com mais cabo na usina, né? Ao longo do cabo que fica enrolado, etc. Tem mais cabo. Então, se tem mais cabo, tem mais perda ômica. Se tem mais perda ômica, tem menor performance ratio, e por aí vai. E quando a gente vai para a questão de qualidade de fabricante, né, a gente fala isso muito no mercado e não cansamos de repetir, por questão que isso denota qualidade, tá? A gente sempre falou na questão do Tier 1, tá? Hoje em dia eu vejo que não basta mais ser somente Tier 1, você tem que ter vários outros rankings, então tem que ter nível de qualidade, né? E atestado por laboratório, né? Uma coisa é bancabilidade, outra coisa é qualidade. Atestado por laboratórios reconhecidos como PVL, TUV, UL, RETC, de novo, sopa de letrinhas, né? Mas é todo nome de laboratório aqui. Questão de sustentabilidade, né? Se tem as práticas de ESG, etc. Isso também é muito importante, tá? Porque a gente entende que, vou te dar um exemplo, como eu falei lá na Índia, a Índia comprou muito módulo, né, de várias marcas diferenciadas.
E marcas que não tinham um nível de qualidade tão bem endereçado, tão bem trabalhado. Teve muitos problemas com isso, chegou a fechar o mercado durante um tempo, falou assim, não, vou desenvolver minha própria indústria nacional, fechou o mercado para importação, né, cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, começou a desenvolver fábricas nacionais, entendeu também que não teria o volume necessário, né, com as fábricas nacionais, abriu o mercado de volta, e quando reabriu o mercado de volta para importação, reabriu para poucas marcas, não muitas. Tá? Entendi. E isso, eu deixo aqui para quem quiser pesquisar os motivos, né? A gente vai longe também aqui, já estou me estendendo bastante, mas vale a pena pesquisar porque é algo que a gente nota que é similar ao que está acontecendo no Brasil hoje. Perfeito. A gente sempre faz algumas análises aqui, né, da importância e a orientação também da importância das escolhas em equipamentos, né, e traça um pareto também com relação à importância do cuidado da instalação, né? E esse cuidado da instalação ele não está só em conexão, né, em fixação, mas também no cuidado do manuseio, né? A gente vê aí grandes empresas já que tem um lastro interessante já, tem um know-how bem, bem importante já e tem pecado em alguns cuidados aí, né? E no sentido mais educacional mesmo, gostaria que você agregasse aí para nós também, Matheus, sobre essa questão dessa importância, né? Porque eu tenho um produto de qualidade, tenho uma mão de obra lá que sabe o que está fazendo, tenho um setor de engenharia que sabe como dimensionar, projetar. Mas aí eu tenho a galera da expedição lá que não tem essa noção aí do cuidado, principalmente aqui a gente está falando de módulo, né? Queria contribuir nesse sentido aí, vai ser bem uma grande valia. É, eu vejo assim, vamos dizer, você tem a sua empresa, você fez um ótimo estudo para vender melhor qualidade possível, para estar apoiado pelos melhores distribuidores possíveis, para estar trabalhando aí com a Foco, por exemplo. Você teve todo o cuidado na parte do desenvolvimento. A gente falou, né? Desenvolvimento, implantação e depois operação e manutenção. Então você teve todo aqui a gestão do desenvolvimento. Você sabe que você está trabalhando com uma boa qualidade, a sua empresa oferece qualidade e você está atrelado a parceiros que estão contigo, tá? Para solucionar sempre que você precisar, tá? Ok, você fez todo esse trabalho. Aí chega no momento da implantação, você joga tudo por terra por mau uso, né? Da implantação. Então, de nada adianta fazer todo um trabalho de escritório muito bem feito e depois pecar no restante. Né? Eu vejo que são fatores multiplicativos, né? Eles não são aditivos. Você tirar um 10 aqui, tirar um 0 depois, mas ainda tem um Exato. 10 para compensar. Não, é multiplicativo. Se você tirar um 10 aqui, um 0 depois, vai virar 0. Né? Então, tem que estar tudo muito bem alinhado, muito bem trabalhado. E aí, como a gente orienta essas questões de instalação? Primeiro, módulo possui manual de instalação. Tá? Talvez nem todo mundo conheça os manuais de instalação. O nosso da Trina está no nosso website. Se você entrar no nosso site, você consegue baixar. É um manual traduzido, né? Garantias traduzidas, tá? Tudo é sempre em português, tá? Traduzido para cá. Com orientações. Poxa, Matheus, eu tenho dúvida como é que eu faço aterramento? Tem lá. Como é que eu faço a limpeza? Posso usar isso? Posso usar aquilo? Tem lá. Né? Posso instalar o clamp assim, o clamp assado, nesse tipo de instalação? Tem lá. Tá? Inclusive até com cargas mecânicas. Né? Se eu instalar 4 clamps por módulo, eu tenho uma carga mecânica X. Se eu instalar 6 clamps, eu tenho X mais tanto. Né? Claro que isso, né, vamos dizer, a gente sabe que tem muita questão do custo. Não vou colocar 6 clamps em todas as minhas instalações. 4 é mais do que suficiente, muitas das vezes, mas dependendo da situação, você precisa reforçar em relação a cargas de vento e por aí vai. Né? Então, tem todas essas opções, essas orientações estão lá. Né? E seguir todo, sempre a gente comenta, né, pessoal? Não basta só que também fazer uma instalação muito bem feita, mas tem que estar protegido, utilizando os EPIs corretos, né, cuidando, porque a gente está falando de produtos que têm uma potência elevada, né? Quando a gente coloca numa string, a gente está falando de média tensão, né? Para ser correto, média tensão, correntes de curto ali que podem ser perigosas, mas sempre usar os equipamentos. A Trina possui todas as certificações IECs de produto, tá? Não só a gente possui em metro,
tá? Que é, digamos assim, seria o básico, né? O produto precisa ter um Inmetro para entrar no Brasil, senão nem entra. Mas a gente tem todas as IECs extras, não só a 61215 e a 61730, que são as básicas utilizadas para o Inmetro. A gente tem várias outras, como questão salina, como questão de PID, questão de LID, né? Questão, enfim, amônia. Todas essas IECs extras, os módulos da Trina possuem, tá? E vocês podem solicitar isso a qualquer momento. Outra coisa que é uma boa prática que a Trina faz é 100% dos módulos da Trina, 100%, tá? Sem exceção, são testados várias vezes durante o nosso processo fabril e a gente consegue enviar o test report, né? O test report, melhor dizendo, o teste, o flash test, o resultado do flash test de cada um desses módulos, tá? A curva de potência desse módulo quando ele saiu da fábrica. Então, a gente não trabalha com fake power. Isso não existe. Tá? Aquela tolerância no datasheet que a gente coloca 0 a mais 5 watts, vai ser 0 a mais 5 watts, às vezes até mais. Tá? Entendi. Não existe potência, tolerância negativa nos módulos da Trino. Perfeito. Cara, eu falei que ia deixar pro final, eu vi que a galera o pessoal interagiu e tal, foi legal. E, bom, eu queria falar com o Ryan sobre isso, mas enfim, não vai ter como. Mas vamos lá, Matheus. A gente viu um comportamento 2023 aí de preço, né? Comportamento bem agressivo aí de redução, baixou com força, né? E aí a pergunta é, né? O que motivou esse cenário e o que esperar dos próximos meses aí? É, Perfeito. volta a subir, enfim, a hora de investir sempre é agora, né? A gente fala, a hora certa é sempre agora. É, Mas enfim, é a pergunta do milhão, né? Assim, se soubesse o resultado, eu mesmo acho que estava comprando ou vendendo, né? Brincadeira à parte, mas assim, a gente teve, né? Ano passado foi muito atípico realmente o que aconteceu. É, eu acho que você pode perguntar para qualquer grande especialista do setor, tá? Em qualquer país do mundo. Acho que ninguém imaginava que o produto ia começar no preço no início do ano e chegar no final do ano 50% do valor dele, né? Cair metade do preço em um ano é algo totalmente atípico e não é mapeado. Isso aconteceu muito pela questão de oferta e demanda, tá? A gente teve questão de oferta crescente, muitos fabricantes aumentando sua capacidade fabril, gerando mais qualidade, gerando mais produção, etc. E do outro lado, a gente teve também a questão da demanda em alguns países, tá? Isso, eu vou focar aqui no Brasil, a gente fala de um tema global, cada país tem a sua, né, sua conjuntura, mas quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente teve também uma oferta que ficou retraída por vários desafios, né, questão de variação cambial, a questão de desafios aí relativos a, por exemplo, ex-tarifário, né, que são coisas que têm acontecido, e eu acho que um dos principais que muitos aqui vão se conectar, a questão do custo do dinheiro, né, as taxas de juros, né. A gente está falando do mercado que um produto, o ticket médio dele são 10 mil reais, 20 mil reais, às vezes mais, né, dependendo do projeto aí residencial, se for para grandes usinas, então viram milhões de reais. E é um mercado que necessita, né, do apoio financeiro, né, vamos dizer assim, de financiamento. E quando você põe uma taxa de juros alta, você acaba retraindo alguns investimentos, né, e aí você segura um pouco a demanda. Então, devido a isso, né, a gente teve essa alteração nos preços, mas ao mesmo tempo não é normal para nenhuma indústria, pessoal, que o preço caia tanto em tão pouco tempo. Né? Isso não é sustentável para a indústria como um todo. Não é sustentável para ninguém, não só para o fabricante. Não é sustentável para nenhum elo da cadeia. Né? Então, assim, hoje a gente vê, e o mercado começou o ano, né, a gente já está aí metade de fevereiro, os preços estabilizados. Né? E para corroborar aqui com a minha fala, porque ela não seja só uma opinião, mas sim baseado no fato, vocês podem procurar aí, por exemplo, a Bernreuter, né? É um pouco complicadinho aí de escrever, mas a gente pode colocar um link depois para vocês. Eles publicam o preço do polissilício, acho que semanalmente, se eu não estou enganado, semanalmente, que vocês podem acompanhar. Por que acompanhar o preço do polissilício? É a principal matéria-prima do módulo. Não é a única, mas é a principal, né? tem, Maior tem volume. impacto maior, né? Exato. Então, qualquer variação na principal matéria-prima vai impactar bastante o produto lá no final.
né? Então, vale acompanhar, vocês vão ver que esse ano está bem estabilizado, inclusive as 2 últimas semanas com um leve aumento, tá? Mas aí é leve se a gente for comparar com o que teve no ano passado. Vamos acompanhando essas oscilações, mas queda não é algo que está na perspectiva, né, nesse momento. Legal. É um tema que eu acho que era importante perguntar, né? Porque, claro, né, Matheus, a gente sabe, e não é obrigação de vocês também nos passar essa certeza, né? Mas é Faria. importante, foi importante. Porque não tem, né? Então, tem que ser jogo limpo, né? Sim, Mas é importante o pessoal ter essa noção, porque o que a gente ouvia falar? Não, é porque tá vindo um produto de segunda linha para o Brasil, é porque queimou a fábrica não sei aonde, é porque tem produto encalhado no porto lá de não sei sim, aonde. Então, vem as histórias, né? São, os mitos acompanham também, né? Então, mas sim. foi, acho que, esclarecedor, né? Porque é um comportamento de mercado, né? Eu até acredito que em algum momento isso iria acontecer, né? Até eu acho que é, só não sabíamos que era em 2023, ou 24, ou 25, né? Então, e também Exato. eu acredito, a gente acredita muito que numa maturação do setor, né? A gente entende que está É. muito bem vendida a ideia de fotovoltaico, né? Tá, hoje, bom, basta a gente analisar a potência instalada no país, né? Solar já é a segunda fonte, né? Em questão, vamos por assim, eu sei que teve a resolução lá em 2012, né? Atualizar 482, depois atualizar em 482. 2007, em 2015, etc. Mas vamos por, em questão de volume, que o mercado nasceu mesmo, começou a explodir em 2016, 17, né? Se a gente analisar ali os históricos, a gente vai ver isso. Vocês podem usar ali os infográficos de AB Solar, por exemplo. Então a gente está falando que em 7 anos, uma fonte saiu de quase, vamos por exagerado talvez, mas quase um desconhecimento, para uma fonte que é a segunda maior de um país como o nosso, de proporção continental. Então, esse sucesso a gente não pode negar que a Solar teve muito, cresceu muito, tá? E é caminho sem volta, sim, né? A gente não deve voltar para trás. A questão só agora é o mercado ir se atualizando. Como a gente falou, o Brasil hoje passa alguns desafios que a gente viu outros países passarem, né? E o Brasil, ele vai passar alguns desafios que a gente vê alguns países hoje passando, né? Questão de abrir mercado livre para todos os consumidores, fazer gestão, né, de demanda, fazer gestão de uso de baterias, armazenamento, carros elétricos, etc. Então ainda tem muitos desafios que estão por vir para frente, né, ou que alguns outros países já passaram, e acho que fica aqui a dica, né, vale a pena estudar como esses países passaram por isso para já estar com a sua empresa preparada, né, à frente aí da concorrência para atender. Mas, enfim, é um mercado que quem está aqui há uns bons anos e sobreviveu toda essa turbulência, com certeza é bastante guerreiro, né, por ter chegado onde chegou, sem dúvida nenhuma. Legal. Bom, Matheus, alguma consideração? A gente projetou aqui não passar de 1 hora, né? Poxa, é verdade. Nossa senhora, passa rápido o tempo, hein? Dava para ficar mais 1 hora aqui, não? Mas vamos deixar o pessoal pós-carnaval, né? Tá todo mundo ainda recuperando a energia. Olha, o que eu queria deixar de consideração, pessoal, para quem nos assistiu até aqui? Primeiro, agradecer a participação de todos, tá? Eu vi que teve bastante interação, né? Pena que eu não consegui interagir tanto assim com vocês, gostaria bastante. A gente pode fazer um segundo round sem problema nenhum. Mas falar um pouquinho só da Trina, tá? É uma empresa que está fincada, né, enraizada aqui no Brasil. Tá? Nós temos equipe no Brasil para falar português com vocês, seja produto, seja marketing, seja comercial, seja pós-venda, seja pré-venda, jurídico, o que vocês precisarem, tem gente no Brasil para atender. Tá? Falando português. Então esse é um ponto muito forte. É uma empresa muito bem estruturada, né? Então a gente tem CNPJ, né? Os funcionários são todos CLTs, então é uma empresa muito estruturada, correta, tá? Nesse sentido. E essas práticas se traduzem na qualidade nos nossos produtos. A Trina, ela não fabrica só módulo, ela fabrica célula, ela fabrica wafer, ela fabrica lingote, etc. Então eu gosto de falar que assim, como a gente tem toda a fabricação da cadeia de suprimento verticalizada, a gente consegue colocar a nossa qualidade em todos os pontos. Diferente de quem fabrica módulo, que consegue colocar o crivo no módulo, e talvez ali na célula, que é a matéria-prima, né, que ele compra para executar. A gente põe em todos os níveis, tá? Esse é um ponto muito importante.
Bancabilidades, né? Não vou me estender muito aqui, vocês já conhecem as bancabilidades da Trina, todos os maiores níveis, qualidade, podem pesquisar a PVL, né? Ranking ali de top brand já desde o início, desde 2014 até hoje, sem falhar nenhum ano, perfeito, todos os anos sempre atendendo, né? Os maiores níveis de qualidade. E sigam também as nossas redes sociais, né? Tá fácil agora aqui, todo mundo aqui no Instagram. Então sigam as nossas redes sociais, sigam a Foco aqui. Quem já veio pela Trina, segue a Foco também. Acho que só esses recados que eu gostaria de deixar. Ah, legal. Bom, Matheus, falei já, né, no início aqui na abertura, é um orgulho para nós aí erguer as duas bandeiras, né, da Foco e da Trina junto. Então, a gente sempre, quando o Foco começou e na medida do possível que as coisas foram acontecendo, né, sempre tínhamos o objetivo de ter um grande fabricante, né, do porte da Trina, né? E graças a Deus aí a gente conseguiu ser parceiro, né? E vou dar uma de Faustão aqui, né, estender os agradecimentos, né, o Daniel aí que confia também no nosso trabalho, o Ryan que é um cara muito hospitaleiro, cuidou muito bem de nós, que a gente esteve visitando lá na China, né? Sim, O Ítalo que teve aí na semana passada, semana retrasada, aqui fazendo treinamento para nossa equipe, muita, de muita valia, né? O treinamento, o pessoal gostou muito aí, feedbacks positivos. O Roger também aí, que também deu um apoio no marketing aí, e a tua disponibilidade também, né, Matheus? A gente fica muito confiante quando a gente chama o parceiro para estar junto com nós, né? A gente acredita muito nisso, né? A Foco tem esse espírito aí educacional mesmo, né? Sem perfeito. hipocrisia nenhuma, a gente quer vender, é óbvio que é negócio, né? Não é ONG, mas quando a gente tem, né? Quando a gente usa de um critério, né? De ter parceiros fortes e isso se comprova para nós e traz uma segurança muito grande, né? Então acreditamos aí que cada vez mais aí a Trina vai estar na prateleira da Foco aí, né? Muito bom. E poder contar aí com esse apoio educacional, esse apoio técnico aí de vocês é muito importante aí. Fechou, Eu que Matheus? Eu que agradeço pela parceria, pelo convite, Rômulo e todos aí da Foco, da equipe. Um abraço a todos aí. Como vocês falaram, né, pessoal? Vocês viram aqui, o próprio Rômulo listou vários nomes da Trina. Como eu falei, muito bem posicionado, tá? Tem equipe para tudo aqui. E vocês também, agradecer ao Samuel e toda a equipe, Heloísa, né, Ana, todo mundo que tá Ah, aí. Foi um prazer legal. com vocês. E, se possível, a gente faz um segundo round, que eu acho que o pessoal aqui gostou, viu? E acho que tem mais pra gente conversar. Fechou então. Olha, o novo tema aí é aprofundar um pouco mais, quem sabe, aí nas Topcom aí, acho que Com vai certeza. ser muito válido. Perfeito. Fechou, Matheus? Combinadíssimo. Obrigado, Acho que pessoal. sim. Uma boa Até tarde. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.